Oi, boa tarde, a professora Fernanda. Eu espero que todo mundo esteja bem, se cuidando da família, tá bom? Morrendo de saudade de todo mundo. Nós vamos falar hoje um assunto que vocês viram no centro de mídias e que nós já tínhamos visto no primeiro bimestre, tá? Por que a professora está fazendo uma revisão? Porque a gente ia entrar, né, para falar sobre a Revolução Francesa, e aí chegou o período da pandemia, a gente não conseguiu fazer. Então eu prefiro retomar um pouco, já que vocês estão vendo pelo centro de mídias também, e depois eu entro então com a explicação sobre a Revolução Francesa, o Iluminismo. Então aqui, né, nós temos uma imagem, né, de um rapaz segurando uma lâmpada. Então, por que, né, iluminismo, né? A gente tem que pensar que o iluminismo, na realidade, foi um movimento que valorizava o quê? A ciência e a razão, principalmente a ciência. Foi nesse período foram criados vários inventos, várias coisas novas dentro dessa sociedade. Então, por isso uma figura aqui bem emblemática de uma lâmpada, tá? Normalmente no desenho animado, quando a gente vê lá uma lâmpada surgindo na cabeça do personagem, a gente fala assim, nossa, ele teve uma ideia. Então, por isso que aparece essa forma, então, para representar o iluminismo. Então, o iluminismo era antidogmas, ele valorizava a razão, tá? Ele valorizava a ciência, né? A gente vai falar um pouquinho aqui das crenças das leis naturais, que cada pessoa tinha seus direitos, nos direitos naturais. Eles criticavam o absolutismo, tá? Alguns, nem todos, mas criticavam. Tinham críticos também que criticavam o despotismo esclarecido, que a gente já tinha falado, criticavam a Igreja Católica e defendiam o quê? A liberdade. Então vamos lá. Então aqui a gente tem um resumão, tá? Se vocês virem aqui, a gente já viu, a gente falou sobre Voltaire, Rousseau, tá vendo? Montesquieu, cadê? John Locke, quem mais? Então aqui, olha, tá vendo? Então aqui nós temos uma ilustração, como se fosse um resumo, iluminista, tá vendo? E os principais filósofos, tá bom? Então vamos lá. Tá? Isso, olha que interessante, a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente, né? Apesar da gente já ter falado, né, algumas coisinhas, mas a gente vai falar de novo. Então, olha, influenciou o quê? A independência dos Estados Unidos, lá das 13 colônias, que a gente aprendeu ano passado. Foi responsável pelos ideais da Revolução Francesa, e aqui no Brasil teve influência enorme na Inconfidência Mineira. Então, vamos lá. O iluminismo. Então vamos, né, primeiramente a gente vai ler um pouco aqui para saber o que foi o iluminismo. Então, olha, a partir dos avanços da ciência e da técnica que ocorriam nos séculos XVIII, os pensadores passaram então a depositar cada vez mais confiança na inteligência e na razão. Então essas duas características aqui são características iluministas, você ser inteligente e você ver as coisas pela razão. Lembra quando a gente trabalhou em Idade Média, né? As pessoas não eram pela razão, eram pela fé. Então, elas não tinham, por exemplo, não achavam explicações dentro da razão. Tudo era pela fé. Então, olha, se eu tô doente, então é porque, né, aquele período, Deus quer, né? Aqui não. Aqui se procura a razão da doença. Por que a pessoa está doente, né? Qual a doença que ela tem? Então, vai se procurar, né, a razão, vai se procurar saber por que aquela pessoa está doente, tá? Então, né, o iluminismo, ele buscou, então, né, basear todas os experimentos deles dentro dessas duas características aqui. Então, vamos definir, né, o iluminismo. Então, o iluminismo foi um movimento de ideias, desenvolvido na Europa do século XVIII, tá? E que exerceu influência política, né, na sociedade, na economia e na religião, tá? A base do pensamento
iluminista é o racionalismo, isto é, o reconhecimento da razão humana como fonte de conhecimento. Então, os filósofos afirmavam que pela razão, na arte ou na ciência, o homem poderia conquistar a liberdade e a felicidade. E ele deveria se libertar do quê? Das superstições, dos preconceitos e de medos. Se a gente verificar, olha, esses dois conceitos aqui são conceitos que depois a gente vai ver lá na Revolução Francesa e alguns, claro, né, pensadores iluministas também vão falar sobre eles. Vamos lá. Então aqui a gente tem, né, alguns artigos que foram criados, tá vendo? Né? Aqui parece um telescópio, vocês estão reparando aqui, certo? E aqui é uma câmera escura, tá vendo? Onde você deixa um pontinho de luz, ele reflete, olha, tá? Quem fez a câmera escura comigo vai saber que essa imagem aqui ela é refletida de cabeça para baixo. Então, se nesse período vão surgir vários experimentos, várias técnicas, né? Vão surgir vários inventos. Então, vai ser a partir disso. Então, aqui, olha que interessante. A professora trouxe para vocês a Barça, tá? Era uma enciclopédia. Também foi bastante utilizada naquele período. Por quê? Eu também utilizei, tá? Era um livro enorme que tinha sobre tudo que você podia imaginar. Por exemplo, tinha lá para você pesquisar sobre os indígenas, tinha para você pesquisar sobre como que foi o período da escravidão no Brasil. Então, eles eram vários volumes. E cada volume traziam alguns temas. Então, quando a gente ia fazer pesquisa numa biblioteca, alguma coisa assim, a gente pegava esses volumes enormes, abríamos na página que a gente precisava e copiava sobre aquele assunto. Então, essa aqui era uma enciclopédia de Diderot, né, que foi um dos precursores aí desse material. Tá? Era um material de pesquisa, como o Google hoje, só que ele era um material escrito, tá? Vamos lá, razão e fé, né? Hoje em dia, quando a gente diz que alguém tem razão, é porque essa pessoa tem uma opinião acertada, que é verdade, né? Por exemplo, você tinha razão, ia chover hoje, ótimo, então você tinha razão, tá? Naquele período era muito difícil, né? Porque as pessoas, elas vinham de uma sociedade que tinha um instrumento, vamos dizer assim, muito poderoso, que era a igreja. Então, as pessoas também tinham medo de pensar, tinham medo de ir contra a igreja, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho. Então, fala assim, ó, na Europa dos 1600 e 1700, prevalecia a ideia de que as explicações verdadeiras sobre o mundo estavam ligadas principalmente aos textos da religião cristã, nas interpretações das escrituras sagradas, tá? E aí vão surgir problemas, porque as pessoas vão adotar outras explicações. Nem tudo tá lá dentro, né, da Bíblia, dentro das explicações religiosas, nem tudo. Então, alguns pensadores vão começar a questionar, né? E aí isso vai gerar um conflito, tá bom? E aí, assim, aqui tem uma indagação, que depois eu quero que vocês leiam, vai estar no material de vocês que eu vou estar disponibilizando, tá? Um material escrito, e aí eu quero que vocês depois me respondam essa questão. Essa vai ser uma das questões que vocês vão ter que responder, tá bom? Então, assim, olha, o que acontece? O que eles criticavam, né? Esses pensadores iluministas, essas pessoas, eles criticavam, né, o estilo de vida feudal que nós estudamos, né? O senhor feudal, servidão, tinham ainda muitos resquícios dessa sociedade. Então, os iluministas defendiam o quê? A liberdade, a tolerância, a igualdade dos indivíduos perante a lei. E aí eu pergunto novamente, já perguntei isso várias vezes, nós somos iguais perante a lei? Sim ou não? Né? A gente já fez essa pergunta, já fizemos até questões em relação a isso. Será que todas as pessoas são iguais perante a lei? Quer dizer, se eu roubar um carro e uma pessoa que tem muitas posses roubar um carro, como que vamos ser representados perante a lei? Tá? Mas aqui a gente está falando de um período ainda que é muito mais distante da nossa realidade,
muito distante. Para eles, por exemplo, que era liberdade, pode não ser liberdade pra gente. O que é liberdade pra gente? Para alguns vai falar assim: ah, professora, é eu ter 18 anos, ter meu carro, ter minha casa, ter meu emprego. Então, isso para mim é liberdade. E para eles, o que será que era essa liberdade? Será que era sair desses domínios, ter a própria vida, ter a própria terra, né? Ter direitos que eles não tinham, sei lá, tem muitas coisas que eles não tinham que pra gente, né, nós pensamos, hoje na nossa sociedade, na nossa cabeça, é diferente, né, do que eles tinham. Né? Liberdade pra gente é uma coisa, igualdade pra eles também era. Por exemplo, vocês acreditam, a gente já falou sobre isso, mas todo mundo era igual? As mulheres e os homens, todos eles tinham os mesmos direitos? Eles tinham, por exemplo, a mulher podia trabalhar fora, podia usar calça. Então, tudo isso a gente tem que se questionar, são períodos diferentes, tá? E o que eles faziam? Argumentavam a favor dos direitos individuais, principalmente o quê? Direito à propriedade privada. Professora, eu não lembro o que é propriedade privada. Nós falamos sobre isso também. Propriedade, algo que me pertence. Pode ser uma casa, pode ser um terreno, né? Um lápis é minha propriedade privada. Então, né, algo que é seu, uma propriedade, no caso aqui, provavelmente a gente está dizendo de terras, de casas mesmo, entendeu? Então, desse tipo de propriedade, de imóvel, né? Hoje, que a gente chama de imóvel. Mas, naquele período, poderia ser, por exemplo, eu tenho um cavalo, e é meu, então é uma propriedade privada minha, é meu cavalo, tá? E a liberdade comercial sem a interferência dos governantes, porque a gente vai ter muita interferência da maioria dos governantes, né? Eles vão estipular quanto de taxa, de tributos que você tem que pagar, que você tem que repassar. Então, essas interferências também prejudicavam bastante as pessoas, tá? Esses princípios, então, firmaram as raízes pelas lutas democráticas, que a gente já falou sobre isso, né? O que é democrático? Você dá sua opinião, você fazer as suas escolhas, tá? A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Então, as ideias iluministas era contra quem? O antigo regime, né? Aquele, né, onde você tem o rei absolutista, que é dono de tudo, que manda, o mercantilismo, que a gente trabalhou o ano passado, né? O que era o mercantilismo? Né? O domínio colonial. O que é o domínio colonial? Então vamos lá, vamos relembrar esse. O domínio colonial era, por exemplo, Portugal e Brasil. O Brasil era colônia de Portugal. Então, eles dominavam a colônia. Então, eles cobravam taxas exorbitantes. Todo o material que era produzido aqui no Brasil, ou que eles pudessem mandar para Portugal, eles mandavam. Então, né, tirava o que da gente? Tirava lucros que a gente pudesse ter, tá? Então, tudo isso aqui são as críticas, tá? E aí, o que acontece? Tudo isso ia de encontro a quem? Quem que estava crescendo nesse momento? O burguês. Lembra aquele comerciante? Né? Então, esse burguês aqui tinha interesse em tudo isso aqui que eles eram contra. Ele falava assim: eu também sou contra. Também sou contra, por exemplo, o absolutismo, né? Sou contra aquele rei absoluto que manda em tudo, tá? Sou contra esse domínio. Então, ele aqui, para ele, era importante que essas críticas aqui se tornassem, né? Pudessem destruir esses regimes para ele se dar bem, tá? Das ideias, então, a gente vai à ação, tá bom? Como que a gente vai pegar, então? A gente falou sobre o Renascimento, lembra? O Renascimento, então, foi um período em que a gente renasceu das cinzas lá e pegou quem como exemplo? Pegamos lá os gregos e os romanos. Então, pegamos toda a parte artística e refizemos ela, uma releitura dentro daquele período na Europa. Então, esse era o Renascimento. As ideias iluministas também vão seguir mais ou menos esses parâmetros, tá? Né?
E eles vão se basear principalmente no experimentalismo. O que é experimento? Vamos pegar um exemplo de um experimento? Por exemplo, acho que a maioria fez isso quando era pequeno. Pegou lá, a professora falou assim, olha, peguem um feijão, coloquem num algodão, molhem o algodão com água e aí vai nascer o feijãozinho. Isso é um experimento, isso é um experimentalismo. Né? Se você molhar muito o algodão, provavelmente o feijão não vai crescer, ou se você deixar de molhar o algodão também não vai crescer. Então isso é um experimento, tá? Então a gente tem quem que, né, fez esses experimentos? René Descartes e Isaac Newton, são alguns exemplos deles, tá? O método cartesiano. O método cartesiano, na realidade, é um método de experimentação, tá? Que você tinha que fazer, verificar, analisar, sintetizar, quer dizer, agrupar tudo aquilo que você... Porque quando você verifica, você fala assim, eu quero verificar, por exemplo, porque que em período de chuva, em alguns momentos, surge um arco-íris no céu. Então, é isso que você quer verificar. Então, você tem que dividir aquilo para saber. O que você tem que saber? Você tem que saber que tempo chuvoso, que tem o sol, que tem nuvem. Então, você tem que dividir tudo isso. Depois que você verificar cada um, aonde que tá, aonde cada um é responsável, você vai agrupar novamente. E depois você vai tirar suas próprias conclusões, como que acontece aquele fenômeno, tá? Então é isso que o René Descartes ele fala, tá? Tanto que a frase, né, dele é uma frase bastante emblemática, a maioria do pessoal gosta de fazer memes e tal. Penso, logo existo. Então é uma frase dele, tá bom? Aí a gente tem Isaac Newton, a professora colocou algumas coisas, né? Qual que foi o pensamento dele, né? O que ele estudou, tá bom? Mas para vocês terem conhecimento. Então aqui nós temos os dois, tá? René Descartes, Isaac Newton, tá? Depois a gente vai ter então, né? Os filósofos, né? As pessoas, os iluministas, né, os teóricos iluministas. Então a gente tem o John Locke, que a gente já falou sobre ele, tá? John Locke, né? Ele tem esse livro aqui, Segundo o Tratado do Governo Civil e o Ensaio sobre o Entendimento Humano, tá? Era então um dos filósofos que era contra o absolutismo. Tá? Na obra dele defendia o direito natural, ou seja, que a vida, a liberdade e a propriedade privada eram direitos humanos naturais, quer dizer, todo mundo deveria ter, por exemplo, direito à vida, né? E a gente está falando aqui por que direito à vida? Porque imagine naquele período, provavelmente as pessoas não viviam muito, não viviam em condições, viviam em condições precárias, né? Não tinham liberdade. Liberdade para falar, para colocar o seu pensamento, então provavelmente nem tudo isso. Então, e aí ele falou assim que ensinava que os governos haviam surgido em função de um contrato social estabelecido entre os homens. E o que era mais importante dentro do pensamento do Locke, ele falava assim: caso o governo não cumprisse sua razão de ser, a de proteger e garantir o livre o uso da propriedade privada, a sociedade então teria direito de fazer o quê? Substituir esse governo. Tá vendo? Tá? Então esse era um pensamento de Locke. O Barão de Montesquieu, tá? Ele fez o livro O Espírito das Leis, certo? E aí ele fazia uma crítica ao Estado absolutista francês. E olha só que interessante, ele criticava o Estado absolutista francês, mas elogiava a monarquia inglesa, tá? Montesquieu, então, ele vai ser responsável por aquela separação dos três poderes, que ele falava assim, que segundo, né, a visão dele, um governo ele não deveria ter um único líder, ele deveria ter sido separado. A gente já até faz um trabalho sobre isso, tá? Então, sobre os três poderes. Então, vamos lá. O legislativo, que elabora as leis, o executivo, que governa o Estado, e o judiciário, né, que julga.
tá? Então, por isso que ele questionava o poder aí, ó, tá vendo? Concentrado nas mãos de uma única pessoa. Aí aqui a professora trouxe uma imagem, tá? Aí tem lá o legislativo, o judiciário e o executivo. Ótimo, vamos lá? Voltar. Então, voltar, o nome dele era François-Marie Arault. E aí, olha só, ele já não criticava o absolutismo monárquico. Tá vendo? As críticas dele eram contra a igreja. E aí ele tem uma frase, né? A gente até estudou essa frase anteriormente. Não concordo com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las, tá? Em seu livro Cartas Inglesas. Então, né, voltar, ele defendia a monarquia, mas essa monarquia que respeitasse os direitos individuais, tá? Na qual o rei tinha que ser um homem esclarecido pelos filósofos. Ele não acreditava num governo popular, pois ele falava assim: o povo tolo e bárbaro precisa de uma canga, de um aguilhão e feno. Essa frase aqui, a professora vai passar uma atividade, tá? E aí eu vou passar o significado aproximadamente, e vocês vão tentar falar para mim o que vocês acham. Aí depois a gente tem Rousseau. Rousseau, então, ele é autor da obra Contrato Social e Emílio. Ele vai defender uma formação de um governo popular, tá? Em oposição à monarquia absolutista. E ele vai receber aí, né, o nome de pai da democracia moderna, tá? As ideias de Rousseau, eles vão ser bem aceitas, principalmente nas camadas populares e na pequena burguesia europeia, tá? Porque ele queria, então, fundar, né, criar uma sociedade democrática fundamentalmente de pequenos proprietários, tá? Perfeito? Então, aqui aí, o restante vocês dão uma lida. Bom? E aqui aí a gente tem o voltar, né? Posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo, seu idiota. Então, a piadinha, né? Porque assim, nós sabemos hoje, né, apesar de uma sociedade democrática, as pessoas elas têm que dizer o que elas acham, né? Então, eu acredito assim, você pode até apoiar uma pessoa, mas você tem que dizer a ela, você vai falar assim: olha, estou te apoiando, mas acredito que o que você está falando não tem condição de ser executado, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem, acho que vocês já assistiram Todo Mundo aquele lá, Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que tem uma parte do seriado que eles falam assim que vão colocar suco nos bebedouros, né? Então, assim, claro, né? Lá é um seriado e tal, mas se você faz uma proposta dentro da escola, você pode até falar para a pessoa: eu vou te apoiar, mas isso é inviável, né? Primeiro, o suco faz mal, você vai colocar toda a sua pauta ali e para falar para a pessoa que aquele, né, produto não é bom, entendeu? Se você quer apoiar ele, você tá no seu direito. Vamos lá. Fisiocracia e o liberalismo econômico. Quem que eram os fisiocratas? Eles eram, a grande maioria, franceses. E aí, olha que interessante, os fisiocratas, eles afirmavam que a terra era a única fonte de riqueza e a agricultura a única atividade verdadeiramente produtiva, tá? Então, o comércio e a indústria seriam atividades secundárias meramente transformadoras. Tanto que é verdade, quando a gente fala um pouquinho sobre a Revolução Francesa, a gente vai ver que essa parte da indústria, a gente vai ver muito na Revolução Industrial que vai acontecer na Inglaterra, né? Os franceses, de um modo geral, não tem ainda esse período da Revolução Industrial, eles não vão ser tão forte como na Inglaterra, tá? Então, um dos fisiocratas, né, que a gente vai conhecer é o François Quesnay, tá? Ele acreditava na economia, que a economia deveria ser livre, não deveria ter o Estado, tá? E que as coisas deveriam funcionar
conforme as leis naturais, tá? Então, por isso de fisiocracia, né? Physis, natureza, cracia, governo. Né? Eles usavam um lema que era laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixar fazer, deixar passar, ressaltando a liberdade que julgavam necessária para o bom funcionamento das leis econômicas, tá? Já o liberalismo econômico, já tá falando liberal, né? Algo, né, que eram formulados pelo escocês Adam Smith, nessa obra dele, Uma Investigação da Natureza e das Causas da Riqueza das Nações, ele coloca que a intervenção mercantilista atrapalhava o desenvolvimento produtivo, enquanto a livre concorrência, a gente vai falar, eu vou explicar isso agorinha, a divisão do trabalho e o livre comércio pareciam-lhe indispensáveis para o aumento da produtividade e para o progresso da humanidade. Então vamos lá. O que é livre concorrência? Vou colocar um exemplo bobo hoje, tá? Por exemplo, um período atrás, a gente tinha a única empresa que fazia lanches fast food forte aqui no Brasil, era quem? Era McDonald's, tá? Tudo bem até aí? Ótimo. Então, o que acontece? Quando veio uma nova empresa para concorrer com o McDonald's, vamos pegar o BK, né? Que é o Burger King. O que acontece? Os preços do McDonald's tiveram que abaixar. Por quê? O Burger King, ele fazia uma promoção lá de um lanche por R$15, 2 lanches por R$15. Então, isso gerou concorrência. Então, o que acontece? Os preços do produto acabaram se tornando mais barato. Um produto exclusivo, por exemplo, ele vai ser muito caro. Então, aí, professor, eu comprei uma versão de um tênis da Nike que saiu agora e que é um produto assim... que saíram poucas quantidades, então você vai pagar muito caro por aquilo. Se é um produto que ele tem outro concorrente no mercado, então ele vai ficar muito mais barato, tá bom? E é mais ou menos isso assim. Então a teoria liberal e Adam Smith propunham que as leis econômicas são uma mão invisível regulando os preços e a oferta de produto. Por isso, os governos só deveriam intervir na economia das nações para facilitar o desenvolvimento normal dessas leis. Aí aqui, né, tem uma charge, né, do liberalismo. Nós somos os que fazemos a economia produzir. Aí aqui provavelmente, né, a gente tem aqui o dono de uma empresa e aí nós temos o trabalhador aqui. Pelo contrário, vocês são os que consomem a produção. Perfeito? E aqui ele está falando de consumir a produção como? Alguém sabe me informar? Questão do dinheiro, do lucro, né? Então, esse aqui produz, mas todo o lucro passa para este aqui. Vamos lá. E aí a gente tem o despotismo esclarecido, tá? Os déspotas eram pessoas que eram também eram monarcas absolutistas. Só que a eles era um pouquinho diferente. Olha que interessante. Eles tinham... Como que eu posso falar para vocês? Eles eram esclarecidos. Quer dizer, eles queriam aplicar, apesar de eles serem monarcas, eles queriam aplicar dentro da sociedade uma administração de igualdade, tá? Então, eles eram reformistas. Eles se reformavam dentro do poder. Vamos tentar entender tudo isso aqui, ó. Então, vamos lá. Caracterizou-se pela ampliação da centralização do poder, por uma modernização administrativa, o rompimento radical com o antigo regime. Alguns déspotas buscaram racionalizar a administração, aplicando igualdade de impostos às camadas sociais, incentivando a educação, estimulando a produção agrícola, abolindo em alguns estados a servidão, realizando reformas na justiça, modernizando a economia e estimulando a atividade manufatureira. Então, aqui no Brasil mesmo, a gente teve, né, uma reforma assim com o Marquês de Pombal, tá? Depois a gente pode até fazer uma pesquisa e falar um pouquinho mais dele, tá? Então, aí fala aqui, ó, em 1767, tá?
Meio atuações reformistas para limitar o poderio e o privilégio do clero, a coroa espanhola expulsou a Companhia de Jesus, uma das mais influentes ordens religiosas no processo de colonização, tanto do território europeu como do território americano. Existe até um filme chamado A Missão, que fala um pouquinho sobre isso, né? Quem não lembra da Companhia de Jesus, lembra lá dos jesuítas? Os jesuítas, quando eles vieram para o Brasil para catequizar os índios, eles se tornaram pessoas muito influentes. Primeiro porque eles sabiam falar a língua dos índios, eram pessoas muito estudiosas, né? E sabiam ainda falar a língua de origem deles, e muitas vezes até mais que uma língua, né? Então eles acabavam se tornando influentes aonde eles estavam. Eles foram expulsos, tá, pelos espanhóis. Então aqui, olha só, aí para impulsionar a atividade comercial foi eliminado o sistema do porto único, que era o Cádiz, no comércio com as possessões. Eu vou depois passar um pouquinho sobre isso. Dessa forma, o que acontece? Você deixou de ter um único porto, você abriu novos portos de comercialização, tá? Que favorecia várias companhias de comércio, entendeu? E variava também as atividades, tá? Em Portugal, então, olha lá, Dom José I escolheu como ministro Sebastião José de Carvalho, que era tal Marquês de Pombal, né? E que fez várias reformas aqui no Brasil, tá? Aí aqui a professora trouxe alguns déspotas ou soberanos, pessoas esclarecidas, tá? Que investiram em infraestrutura, investiram em educação. Então nós temos Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia, José II da Áustria e o Marquês de Pombal aqui de Portugal, tá bom? Eu acredito que a aula é essa, né, sobre o iluminismo. Espero que vocês tenham compreendido, porque na realidade nós já vimos essa matéria e espero que tenham gostado, né? Quem tiver dúvida, deixa lá e a professora tenta explicar durante a semana. Tchau. Espero que vocês estejam bem e que a gente possa logo se encontrar.